Cara, eu passei um tempo em Campinas e conheço uma galera dessas daí que passa por aqui, né? Que vive hoje, né, na Catavento, já passou. E, pô, é nostálgico quase, nostálgico ver uma galera que tá aqui, uma galera que tá participando e tá vivendo, e era talvez um pouquinho menores, mais jovens, há um tempo atrás. Todos nós éramos mais jovens há um tempo atrás, né? Geisa, aqui, quem mais está passando por aqui, me fala de... Eu queria fazer um esquema com vocês antes da gente ir para nossa reflexão. A gente está nesse momento de isolamento social e vivendo essa experiência nova e que a gente espera que acabe logo, mas eu queria trocar uma ideia antes de... Trocar uma ideia não, fazer um esquema com vocês, simples, tá bom? Se você pudesse, só que você vai responder com um emoji. Com emoji de bandeirinha, sabe emoji de bandeirinha? Se o isolamento social terminasse, e vai terminar, amém, um dia. Quando terminar o isolamento social, se você ganhasse uma passagem para ir para qualquer lugar do mundo, para qualquer país do mundo, para qual país você iria? Tipo assim, ó, você pode escolher qualquer país do mundo. Responde com uma bandeirinha. Para que país do mundo você iria se o isolamento social terminasse hoje e você ganhasse uma passagem para qualquer lugar do mundo? Acha uma bandeirinha aí e a gente vai fazer um rolê com a bandeira aqui, ó. A galera colocou Suécia, Canadá, Estados Unidos. Eu quero ver uns negócios estranhos. Aqui mais gente também colocando Estados Unidos, Brasil. Camila, aqui ó, o Preto falou Itália. Cara, que bandeira é essa? Rafael, que bandeira é essa que você colocou, cara? Uma bandeira estranha. Duas bandeiras seguidas aqui da Geisa e da Lia Olegário. Que bandeira é essa? A Andressa colocou aqui a Croácia, acho que isso daí, né? Lucília para Angola. Tudo bem, Grécia. Ô Marina, que bandeira é essa? É Irã? Cara, eu tô percebendo que eu tô meio mal de bandeiras aqui, hein? Alemanha. Mas, cara, o Rafael colocou uma bandeira aqui diferente. Já vou anotar aqui o Rafael, colocou uma bandeira diferente. O Rafael, fala que país é esse aí pra gente, tá? O Rafael colocou uma bandeira diferente. Quem mais colocou uma bandeira, um destino estranho? O Lucas, Nepal, né, Lucas? Isso aqui é o Nepal, essa bandeirinha aqui é do Nepal, né? O Lucas colocou o Nepal também, acha um destino diferente. A galera colocou Israel aqui. Quem mais colocou uma bandeira diferente aí pra gente só ver? De que lugar é esse aqui? Lio Olegário e Santana Geisa. Que lugar é esse? Egito, aqui. Seria pro Egito, faz sentido. O Deivão iria pra onde, Deivão? Que bandeira é essa, cara? Que bandeira é essa, bicho? Deivão, cara, a galera colocou uns lugares diferentes. Eu vou escolher 3 que colocaram aqui e se manifestem, tá bom? Rafa, se manifesta aí. O Rafa colocou uma bandeira que ainda não descobri qual que é. O Deivão aí também colocou uma bandeira diferente também. E eu quero... Alguém aí da Cida Vila me ajuda aí, tá? Anotar. O Deivão colocou Islândia. Islândia, então vamos anotar, ó. Islândia. O Rafael que veio com uma bandeira esquisita aí que a gente não sabe. Rafael, você volte para dizer de que lugar que é esse, cara. Pô, e o Silas colocou uma bandeira também esquisitona aqui. Mas beleza. Agora eu queria que você esquecesse dos lugares. E eu queria que... 3 primeiras pessoas... Queria fazer um rolê, é o seguinte. Você coloca não um lugar, mas qual será o primeiro encontro que você vai querer viver quando isso acabar. Primeira pessoa que você tá distante, que tá difícil, que você tinha plano de ver e não vai ver. Qual é a primeira pessoa? Eu quero as 3 primeiras respostas, tá bom? 3 primeiras respostas de alguém que vai chegar e dizer assim, ó, é esse aqui, ó, o primeiro encontro depois da quarentena, o primeiro encontro depois do isolamento vai ser com essa pessoa aqui. Não vale gente que você já tá vendo todo dia, tá bom? Gente que você tá com dificuldade. Ó, o Érico falou, meus pais, amigos, Bia, amigos especial, aqui ó, a Bia falou amigos, mas amigos tá bastante gente. Érico, meus pais, a Cristine falou avó e a Vanessa falou meu pai. Beleza, minha mãe, minha avó, meus avós, massa demais. A Nancy falando da Milena, meus avós. Então tá bom, olha só qual que vai ser o rolê de agora. Para de falar agora. Tô zoando, pode continuar falando. Mas eu vou usar aqui as 3 primeiras e você pode fazer isso com outras pessoas, tá bom? Eu vou usar as 3 primeiras pessoas que responderam.
e que responderam coisas de família aqui, né? O Érico falou dos meus pais, a Bia falou de amigos, a Cristina falou de avó e também a Vanessa falou do meu pai. Então eu vou pegar a Cristi, a Vanessa, que eu tô falando que é a Vanessa, mas eu não sei se é a Vanessa, né? É Nessa, mas tá bom. E o Érico. E é o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, olha só, vamos ver se a gente consegue conectar as pessoas. Vocês lembram lá que a gente falou dos países? A gente às vezes tem esse negócio de ir para os lugares. A gente está muito nessa pira de que a gente não está indo aos lugares, que a gente não está tendo acesso aos espaços, que a gente não está conseguindo ir nos lugares onde a gente queria ir, que a gente não está conseguindo ir para os lugares onde nós costumamos ir, né? Mas aí vem um negócio interessante, que se entre os lugares e as pessoas, boa parte de nós escolheríamos as pessoas, boa parte de nós escolheríamos ter esse contato, ter esse reencontro com alguém, com uma pessoa. E o que eu queria desafiar você? Você que colocou uma bandeirinha lá em cima, dá uma corrida aí, tá bom? A Vanessa falando que é a Vanessa mesmo. Eu queria que você fizesse o seguinte, principalmente essa galera que respondeu os 3 primeiros aqui, ó, o Érico, escolhe alguém lá das bandeirinhas, Érico. E a gente vai vamos tentar viver uns encontros juntos. Por exemplo, qual que é a ideia? Quando o Érico for visitar os pais dele, Érico, você pode ligar para quem colocou aqui, pro Deivão. O Deivão colocou uma bandeira da Islândia. Qual que é o lance? Érico, quando você estiver visitando seus pais, primeiro momento que você estiver com seus pais, liga pro Deivão e fala, Deivão, seguinte cara, não vai rolar a Islândia, mas eu queria que você conhecesse algo que é melhor do que a Islândia, que são os meus pais. E eu queria te incentivar, a gente fez isso na Cia da Vila, e a gente tem uma galera que passou a se conversar e estão se conectando para esse momento. Que é quando passar tudo isso, a Escola Sabatina 07 que está falando do Japão e a avó. É isso, né? Quando passar esse momento, a gente vai ver isso, entendeu? Aqui, o Rafael tá falando do Butão. Pô, o Butão eu já ouvi falar também que é muito massa. E aí, ó, alguém pega o Rafael, a Vanessa aí, ó. Vanessa, quando você for visitar seus avós, você chega lá pros seus avós, aí você descobre aqui, ó, pega o Insta aqui do Rafael e faz o seguinte, você vai visitar os seus avós e vai dizer, Rafael, o Butão é muito longe, cara, mas eu queria apresentar para você pessoas aqui que são muito melhores do que o Butão. E aí você coloca essa pessoa, coloca o Rafael para conhecer os seus avós, para conhecer os seus avós e conversar com eles. A gente precisa, nesse tempo, quando tudo isso passar, a gente vai querer sair correndo para os espaços, a gente vai querer sair correndo às vezes para viagem, a gente vai querer ir para o parque, a gente vai querer ir para o shopping, a gente vai querer ir para assistir um negócio ou outro, a gente vai querer ir para os lugares, porque o espaço está nos sendo restringido. Só que aí talvez seja o momento também da gente pensar que nessas restrições de espaço que a gente está vivendo, mais do que isso a gente precisa voltar, se conectar e estar com pessoas. Quando isso passar, mais importante do que encontrar os lugares vai ser encontrar as pessoas nos lugares. Vai ser a gente poder estar junto com as pessoas. E o reino de Deus é gente, o reino de Deus não são os espaços. Uma coisa que tem que ficar muito clara pra gente, eu acho que já está claro pra gente nesse período todo que a gente está vivendo, é que nós estamos no reino de Deus sendo chamados a viver com as pessoas. O reino de Deus é feito de gente. O reino de Deus não é feito de espaços, o reino de Deus não é feito de casas, o reino de Deus não é feito de igreja, o reino de Deus não é prédio, o reino desse mundo é de espaço. Por quê? Porque o reino do espaço é onde o homem controla. Os espaços, nós colocamos tudo em espaço porque a gente quer controlar. E eu já vou aqui caminhando também para a reflexão, que isso é muito louco. Nós somos as pessoas do espaço. Nós nos relacionamos com o espaço, nós queremos entender e nós nos sentimos no controle das coisas. Quando vem esse tempo e nos limita os espaços que a gente pode acessar, a gente começa a ficar mal e a gente se sente muito diante das incertezas, a gente se sente com falta do controle. Por quê? Porque o nosso negócio, a gente foi acostumado com uma vida onde a gente controla os espaços, onde a gente controla as coisas, onde a gente coisifica as pessoas para poder controlá-las. A gente transforma as pessoas em objeto para poder fazer com que elas vivam a nosso serviço. A gente coisifica tudo e a gente transforma tudo que a gente puder transformar em coisa, a gente vai transformar. A gente gosta disso, porque nos espaços eu entro e saio. O espaço e o acesso ao espaço é o lugar da desigualdade.
As desigualdades, elas estão no acesso aos espaços. A gente entende que quanto mais poder a gente tem, quanto mais dinheiro a gente tiver, quanto mais coisa a gente tem, para mais coisas a gente consegue acessar. Essa é a pira desse mundo. A pira desse mundo é isso, é você poder acessar o maior número de espaços. Quando as pessoas falam, e tem muita gente que se acha super desprendida, né? Que fala, não, eu não quero comprar casa, eu quero viajar. E isso é um discurso desprendido, é um discurso até legal, bacana, você não quer comprar uma casa. Eu não quero comprar uma casa, eu vou gastar meu dinheiro viajando. O que é isso? É espaço. É estar no espaço, é querer acesso ao espaço. E a gente quer conquistar coisas para que essas coisas nos possibilitem outras coisas. A gente fala da importância das pessoas. E a gente entende a importância das pessoas. Mas parece que as pessoas elas se tornam mais importantes quando a gente coloca elas nos espaços. E mais, quando a gente também restringe as pessoas aos espaços. Essas pessoas eu me encontro com elas no trabalho. Essas pessoas são minha turma da igreja. Essas pessoas são minha turma da escola. Essas pessoas são minha turma da faculdade. A gente restringe as pessoas nos espaços. Então, a nossa relação com o espaço é muito disso, de controle. O André aí, ó, grande André, falando diretamente do Egito. Abraço pra você, pra Camila. A Marina já estava aqui. Saudade de vocês, que bom que vocês estão por aí. A Marina falou que é ir pro Egito, viu, cara? Só queria deixar isso claro, que ela colocou aqui que o país, se ela pudesse ir para um país quando isso tudo passar, seria o Egito. Então a gente tem essa coisa do controle com o espaço, entendeu? A gente quer viver dessa maneira. E isso é tão louco, que a gente, como eu disse, a gente coisifica as pessoas. A gente coloca as pessoas para habitarem o espaço. E a gente coisifica, quando eu digo de coisificar as pessoas, é porque o espaço a gente usa. O espaço, a gente governa o espaço. A gente governa a nossa casa, a nossa sala. Nem que seja a nossa mesa de trabalho, a gente governa. E aí, olha, é o encontro da família aqui, ó. A Magali, Marina, o André, só tá faltando o Adriano. Chama o Adriano aí. E a gente governa. A gente se torna soberano sobre o espaço. E é por isso que a gente coisifica as relações. A gente transforma as pessoas em objeto. A gente, da mesma maneira como os espaços e as coisas nos são úteis, a gente também vê utilidade nas pessoas. Aquela pessoa me serve como isso. Então eu vou num lugar comer, eu não vejo uma pessoa me servindo. Eu vejo um garçom. Ele é um objeto humano que faz coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo de todo mundo, agora querer relações... Não, mas a gente não pode deixar de perceber que as pessoas, mesmo quando elas estão em serviços de utilidade, elas são pessoas. O frentista do posto, ele é uma pessoa. O garçom é uma pessoa. A pessoa que liga para você no... Ó, o Adriano também tá aí, ó, tá todo mundo. A pessoa que te liga falando que, olha, vendendo alguma coisa para você, ou do cartão de crédito, ou da operadora de celular, é uma pessoa. É uma pessoa. Só que nós vivemos no tempo da coisificação, inclusive, das pessoas. E mais uma coisa, nós coisificamos a Deus. Nós transformamos Deus numa coisa. E por isso que a gente prende Deus nos espaços. A gente coisifica Deus e a gente diz, olha, Deus está nesse lugar. Por quê? Porque se Ele está nesse lugar, então eu vou até lá. Eu vou encontrar Deus nesse momento, eu vou encontrar Deus naquilo, eu vou encontrar Deus assim. A gente coisifica Deus na Bíblia, a gente restringe Deus ao livro, achando que Deus só pode ser entendido a partir do livro. É claro, Deus, a revelação especial de Deus está na palavra, mas a gente coisifica o espiritual, a gente transforma o espiritual em uma coisa. Por quê? Porque a gente quer controlar a Deus também. Todo momento a gente está tentando controlar. E agora a gente está vendo esse momento que a gente tem os nossos espaços limitados e a gente está vivendo o tempo. E isso é a grande contrariedade da gente, que agora o tempo é diferente, o tempo a gente não controla. Eu acho interessante as pessoas falarem, o que a gente vai fazer para ganhar tempo, como é que você faz o tempo render? Você não faz o tempo render. Tempo não se investe tempo para ter retorno. Eu não invisto 2 anos pensando, eu vou investir 2 anos, então nesses 2 anos que eu vou investir, eu vou viver mais 20. Não tem isso. O tempo simplesmente passa, o tempo passa pela gente, o tempo não respeita sua prontidão, sua capacidade de resolução, sua percepção de mundo. Não, o tempo está passando, cara. A gente está aqui nessa live, o tempo está passando. Você acorda de manhã, vai fazer suas coisas, o tempo está passando, entendeu? O tempo está passando e a gente não tem controle do tempo. A gente vive tentando fazer isso, né? Tem um documentário muito legal de uma brasileira no Netflix, e chama Quanto Tempo o Tempo Tem, não sei se alguém já assistiu. E fala desse esforço humano de controlar o tempo, de se assenhorar do tempo. E não dá.
o tempo ele simplesmente passa pela gente. E quando a gente olha para a Bíblia, é interessante, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê na Bíblia um Deus que preferiu muito mais o tempo do que o espaço. Por quê? Porque o espaço é a área do reino humano. É onde o humano quer dominar. No tempo, o homem se curva. Para o tempo, a gente simplesmente obedece. Nós somos servos do tempo. A gente, por mais que existam maneiras e ferramentas para otimizar tempo e tudo mais, não existe uma ferramenta de produção de tempo. Não existe algo que possa dizer para você, olha, isso aqui é a tentativa do homem de ser longevo, é a tentativa de existir por mais tempo no tempo, mas não de parar o tempo. Não é possível parar o tempo, interromper o fluxo do tempo, não. E eu sei que está uma brisa muito louca, mas eu já vou chegar onde eu quero. Deus ele se revela no tempo. Deus é o Deus que se revela falando da história. Ele, quando se revela para o povo, no Antigo Testamento, ele fala, olha, o Deus que fez isso, o Deus que tirou os seus pais do Egito, o Deus que fez dessa maneira, o Deus... Cara, é o Deus que está fazendo coisas no tempo, é o Deus dos eventos, não é o Deus dos espaços. Ele vai dar um espaço para as pessoas para que, de forma pedagógica, acho que vocês vão falar sobre a pedagogia de Deus hoje à tarde, e a maneira como Deus ensina é a partir daquilo que é conhecido pelo humano. Deus está tentando ensinar o humano sobre a divindade, mas é um humano que tinha pressuposições, é um humano que não chega com uma mente em branco para aprender sobre Deus. Então vocês vão falar talvez um pouquinho mais sobre isso à tarde. Mas, quando a gente pensa nesse lance, vem um negócio que eu gosto muito, que na criação, depois de Deus criar o espaço, a Amanda está falando, né? Ele é o Senhor do tempo. E Ele não nos deixou ser. É muito louco quando a gente vai para Gênesis capítulo 1. Deus está falando com o ser humano. E está falando ali com Adão. E Deus mostra as coisas. Ele fala para Adão e para Eva, fala para o primeiro casal, que eles iriam ter domínio sobre o espaço. Cara, o espaço está sob responsabilidade de vocês. O espaço é o lugar onde vocês vão coordenar. Então você está vendo aquela coisa ali, como aquela coisa vai se chamar, é você quem diz, Adão, não sou eu. Você vai ser o responsável, o administrador, quem cuida. E é interessante que quando Deus fala sobre domínio, a ideia de domínio por exploração, a ideia de domínio por opressão não está ali. Não faz parte desse momento. É domínio de senhorio. Da mesma maneira como Deus é senhor, o homem deveria ser senhor do espaço, senhor de cuidado, senhor de ser responsável, senhor de entender que o bem-estar do espaço é sua responsabilidade, que é algo que a gente perdeu de vista. Nós perdemos de vista. Nossa relação com o espaço é de exploração. Nossa relação com a natureza é de exploração. Nossa relação com os recursos naturais é de exploração. Por quê? Porque a gente perdeu de vista que não é esse o esquema, não é esse o rolê. Mas voltando, Deus fala para ele, você vai dominar tudo. E aí quando Deus fala isso, Deus diz para o homem que ele vai viver dessa maneira. Versículo 31 de Gênesis 1 fala, houve então, tarde e manhã, o sexto dia. Acabou. Deus criou o espaço. O espaço está criado e o responsável por esse espaço está nomeado. É o ser humano. Aí continua. Assim foram concluídos o céu, a terra, com todo o seu exército. Aí veja no verso 2. Deus concluiu no sétimo dia a obra que ele havia feito e no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Abençoou o sétimo dia, santificou-o, porque nele descansou da sua obra da criação. Isso é muito louco. É muito louco porque Deus ele cria todo um espaço. Ele diz para o homem, você é responsável por esse espaço. Deus corre o olho por tudo que está acontecendo e escolhe não colocar no espaço a santidade. Ele escolhe não santificar um dia. Aliás, não escolhe não santificar um lugar, mas um dia. Ele escolhe santificar o tempo. E isso é muito sensacional. Por quê? Porque o espaço, como eu disse, é o lugar do domínio humano. O espaço é o que o homem pode controlar. O tempo, o homem simplesmente aceita que chega. O tempo, o homem simplesmente aceita que está passando. O tempo, o homem simplesmente, bem, chegou para mim, entendeu? O tempo não tem. O tempo, hoje, se você queria o sábado ou não queria o sábado, não importa. O sábado chegou e tá aí, tá rolando, entende? Mas além disso, nesse movimento todo, a gente tem que lembrar que daí então Deus, o tempo, Deus escolhe o tempo, Deus escolhe um momento exatamente para nos chamar para um funcionamento novo. Eu acho sensacional, cara. Deus funcionando dessa maneira, ele escolhe santificar, como eu disse, o tempo para fazer com que alguém está falando, né? Deus criou um templo para ele no tempo.
Aqui o Didi falando do Heschel. Cara, esse é um pensamento, tô falando, tá no livro Shabbat, você pode ler um pouquinho mais que é do Heschel, e é necessário demais para o nosso momento. Nesse tempo em que a gente está com os espaços limitados, o tempo continua passando, e essa é a nossa agonia. A nossa agonia é que o tempo está passando, cara. A nossa agonia é tipo, cara, quando isso vai acabar? Quando eu vou poder fazer isso? Quando isso vai terminar? Quando a quarentena vai... Quando as coisas vão voltar ao normal? A gente está se perguntando pelo tempo, porque o tempo está passando. E aí vem Deus, desde o início, semanalmente, Ele fala pra gente: olha, o espaço está sob seu domínio, mas não se esqueça que você não tem domínio sobre tudo. Não se esqueça da sua fragilidade. Para você não se esquecer da sua fragilidade, eu vou te lembrar de uma coisa: você não vai me coisificar, você não vai me colocar nos espaços, você não vai me restringir, você vai permitir que eu me encontre com você no tempo. É o tempo. É o tempo que vai ser o lugar do encontro com Deus, com a relação, e eu acho isso muito bonito. Porque, tipo, eu não posso sair dos lugares, eu não posso ir na igreja, não posso ir a gente não pode se reunir, né? Você não pode se reunir como catavento no espaço de vocês e tudo mais. A gente não pode ir nos lugares. E aí vem Deus e está dizendo para mim e para você hoje: filho, filha, você vai aos espaços. Eu sei que está sentindo falta de teus espaços, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa do espaço para me encontrar. Eu me encontro com você no tempo. Eu me encontro com você no agora. Eu me encontro com você se você simplesmente der tempo. Deus, ele não está interessado nas coisas. Deus, ele está interessado que a gente entenda a nossa pequenez diante dele e diante do tempo. E aí, a gente aqui, né, falando aqui, né, que o espaço é o domínio do homem, mas o tempo é o domínio de Deus. E o tempo e esse momento com Deus é a oportunidade que a gente tem de reavaliar nossa relação com o espaço também. Por quê? Por uma razão muito simples. A gente vive sob a tirania das coisas. Olha a sociedade que a gente vive. Eu estava um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava numa live com o Thiago Arraes, e a gente estava falando da mudança dele e tal, né? A gente estava conversando sobre como a gente vive numa sociedade competitiva, de conquista, e é todo o tempo conquistar coisas. É todo o tempo conquistar. A gente fala, a gente quer qualidade de vida. Qualidade de vida é ter mais coisas. Qualidade de vida é ter acesso às coisas. Qualidade de vida é ter coisas garantidas. Na maioria das vezes, quando a gente pensa em qualidade de vida, em estabilidade, a gente está pensando em ter coisas garantidas. Certeza de coisas. E aí, mesmo que sejam mínimas, mas é certeza de coisas. E a gente não tem certeza, porque o tempo leva as coisas. O tempo muda o espaço. E aqui tá o Richard aí, ó, cara. Grande Richard. Saudações brasileiras aí para você, jovem australiano. O tempo muda a nossa relação com as coisas. O tempo leva as coisas. E a gente vive. E por que Deus dá o sábado? Eu acho bonito pensar no sábado dessa maneira. Porque a gente passa 6 dias sob a tirania das coisas. 6 dias sob o domínio do espaço, 6 dias tentando dominar o espaço, 6 dias tentando conquistar coisas, 6 dias tentando colocar as coisas no bolso, 6 dias tentando mudar a forma do nosso corpo. Por quê? Porque a gente é coisa. A gente é coisa. A gente compra coisas para a gente ficar uma coisa melhor. A gente compra coisa para deixar o nosso espaço físico melhor. E aí vem Deus e diz pra gente: filho, não se esquece que o tempo está passando. As coisas que você tem, o tempo vai se encarregar de levar. As coisas que você tem, elas estão com você agora. As pessoas que você coisifica, elas estão com você agora. O tempo vai se encarregar de levar. Então, quanto mais cedo você reconhecer que o melhor que você pode fazer é viver comigo no tempo, quanto mais cedo você fizer isso, melhor será o posicionamento que você vai dar para as coisas. Melhor será a nossa relação com o espaço. Quanto mais eu vivo com Deus no tempo, melhor se tornará minha relação com o espaço. Quanto mais eu dou tempo para estar com Deus, quanto mais eu permito que Deus me visite no tempo, melhor será a minha relação com as coisas. A gente tem uma relação desequilibrada com as coisas porque nós talvez não estamos tendo uma relação com Deus no tempo. E eu quero convidar você para isso. Aqui tá falando, a gente não pode esquecer que a gente é templo do Espírito Santo. E aí, Lucas, aproveitar isso. E eu vou aproveitar isso. A gente é templo do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa bem importante.
o Deus não habita mais em quem é mais jovem do que habita mais em quem é mais velho. Nós somos templo do Espírito Santo, só que o Espírito Santo não vem a mim porque eu cuido do meu corpo. E eu acho que só reposicionando uma coisa bem importante. Por muitas vezes a gente foi acostumado a falar e a ouvir sobre o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar bem do meu corpo porque meu corpo é morada do Espírito Santo. Seu corpo é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou em você não é porque você está cuidando bem dele. O Espírito Santo entra em você porque você aceitou a Cristo Jesus e a graça maravilhosa de Deus. Eu cuido bem do meu corpo não é para ser simplesmente uma boa habitação. Eu cuido bem do meu corpo para ser alguém que Deus pode usar, para ser alguém que pode ser mais útil, para ser alguém que pode, nesse império das coisas, sinalizar um reino que vai para além do espaço. Quando eu cuido bem do meu corpo, eu estou aumentando as potencialidades, eu estou melhorando a minha mente para ouvir a Deus melhor, estou melhorando o meu corpo para servi-lo melhor. E tem muita gente com discurso, às vezes, de saúde e tudo mais, e todos esses discursos são válidos, mas uma saúde, um cuidado de saúde, que é simplesmente para me tornar uma coisa melhor, para mim, cara, não é o chamado no reino de Deus. O chamado no reino de Deus é eu cuido disso aqui, porque pertence a Ele e porque é através disso que Ele sinaliza o reino dele. É através desse corpo, é através dessa coisa que Ele sinaliza o reino dele. Mas essa coisa vai funcionar melhor quanto mais eu experimentar a Deus no tempo. A minha pergunta para você é... se Deus é o dono do tempo, mas Ele nos dá tempo para podermos saber usá-lo da melhor maneira. Sim, ele é dono do tempo, mas Ele não existe fora do tempo, né? Ele existe no tempo, e eu acho que na verdade não é que Ele não nos dá tempo, Ele dá tempo. O tempo é democrático. O tempo é o mesmo desde sempre. O tempo existe para todo mundo desde sempre. O tempo é democrático, vem para todo mundo igual. Você está usando bem, você está usando mal, você está aproveitando, você não está aproveitando, o tempo é igual. E essa é a diferença do tempo e do espaço. O espaço é o lugar da desigualdade. Nem todo mundo pode acessar a todos os espaços. Mas o tempo chega. O espaço a gente vai até ele. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho nesse período que você está de isolamento. Como é que está o uso do seu tempo? Quando essa quarentena acabar, a gente vai voltar com pressa para fazer um monte de coisa. Desesperado para viver um monte de coisa. E aí a pergunta que eu faço para você é: você vai sair correndo para os espaços? E isso vai acontecer. Então, antes de você sair correndo para os espaços, repense o seu tempo. Repense a maneira como Deus tem se encontrado com você no tempo e como você tem encontrado com Ele no tempo. A gente não tem igreja, a gente não tem um lugar para se reunir com as pessoas, a gente tem a casa da gente. A gente tem o Evangelho, o texto bíblico que está com a gente. A gente tem nosso quarto onde a gente vai orar, a gente tem a gente Deus. E Deus está dizendo pra gente, nesse período todo, está dizendo: filho, é só disso que eu preciso. Você, eu e tempo. Seu tempo. Que Deus nos ajude a pensar mais sobre isso. E se a gente aproveitar esse tempo para viver com Ele, a gente vai ter conseguido ressignificar as coisas e os espaços. Os espaços serão diferentes. Nossa passagem pelos lugares será diferente se a gente tiver aprendido a viver com Deus no tempo. Que Deus abençoe a gente. Espero que você tenha um bom restante de dia, de sábado, se encontrando com o Deus do tempo, que é Senhor da nossa vida também, e que você use o tempo para viver com Ele. Se você me permitir, eu queria orar com você, tá bom? Pai, eterno Deus, nosso Rei, nosso Pai, obrigado, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Obrigado porque o Senhor nos visita no tempo. Obrigado porque o Senhor nos encontra onde nós estamos, porque não é o lugar onde nós estamos que nos torna aptos, dignos, mas é a Tua misericórdia que nos encontra e nos encontra no hoje, no agora, nesse momento. Obrigado por prover um tempo de encontro. Obrigado porque nós podemos nos encontrar com as pessoas, porque nós podemos nos relacionar com elas. Obrigado pelas coisas que o Senhor nos dá também. Obrigado porque a gente pode ir a lugares, a gente está limitado de muitas maneiras, mas obrigado porque a gente tem ainda um lugar onde nós podemos viver, morar. Mas nós nesse momento queremos pedir ao Senhor
Porque a gente não quer viver sob a tirania das coisas. Nós não queremos viver sob o domínio dos espaços. Nós não queremos viver na ansiedade pela conquista das coisas. Nós não queremos viver nessa busca frenética por coisas que o túmulo vai levar. Nós queremos que a nossa relação com as coisas seja definida pela nossa relação contigo. Nós não queremos que a relação com as coisas paute a nossa agenda com o Senhor. Nós não queremos que a nossa possibilidade de estar ou não nos espaços, nossa necessidade de ter as coisas, nos diga quando orar, quando estar contigo, quando sermos gratos. Não. Nós queremos que na relação contigo, nos nossos encontros contigo através do tempo, dando tempo para a palavra, dando tempo para a oração, dando tempo para ouvir a tua voz, dando tempo para conversas que nos elevem e nos façam pensar para além das coisas, nós queremos que nesses tempos e nessa relação a gente mude a nossa maneira de ver os espaços, as coisas, os lugares, e a gente torne pessoas mais responsáveis nas nossas relações, nos nossos ganhos, na nossa pressa, na nossa maneira de ver a vida passar. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, pedimos pela tua proteção, cuidado e muito obrigado, porque nesse tempo, esse é o tempo oportuno para a gente te encontrar mais uma vez. Visita cada um de nós onde nós estamos, como nós somos, transforma-nos pela contemplação da tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.